Cor. Vamos começar definindo cor como um fenômeno físico-químico associado às inumeráveis combinações da luz, relacionado com as diferentes longitudes de onda na zona visível do espectro eletromagnético. As pessoas e animais percebem estes estímulos através dos órgãos da visão como uma sensação que nos permite diferenciar os objetos com maior precisão. Todo corpo iluminado absorve uma parte das ondas eletromagnéticas e reflete as restantes. As ondas refletidas são captadas pelo olho e interpretadas no cérebro como cores conforme as longitudes de onda correspondentes. Vamos explicar então o que é a cor, ver como funciona e tentar compreender diferentes harmonias de cor. Este tema da cor é, de por si, um pouco complicado, por isso vamos repassar detalhadamente para poder ir compreendendo. Começamos com esta imagem onde vemos as três cores primárias da luz. Estas são o azul, o vermelho e o verde. Vemos que o azul misturado com o verde vai criar o ciano, o vermelho misturado com o azul vai criar o magenta, o vermelho com o verde, o amarelo, e entre as três cores se forma a cor branca. Então, o vermelho, o verde e o azul são as cores primárias, enquanto que o magenta, amarelo e ciano são cores secundárias. A partir do vermelho, o azul e o verde, podem-se chegar a criar todas essas combinações de cores possíveis. A luz, basicamente, se comporta como uma onda. Aqui vemos a forma de uma onda e vemos que há certas medidas de um pico ao outro, que seria a longitude da onda. Dependendo da longitude da onda, que se medem em nanômetros, temos diferentes tipos de ondas, como os raios gama, o raio X, a luz visível, que é o que vamos estudar a continuação, micro-ondas e as ondas de rádio. Como vemos nesta imagem, a luz visível para o olho humano está entre uma longitude de onda de 400 nanômetros e 700. Vemos que este espectro vai desde o magenta ao vermelho. Aqui, o que observamos é o modelo HSB, que é uma das formas de catalogar a cor. A primeira coisa que notamos é que as cores se catalogam em base à sua saturação, ao seu tom e ao seu brilho. Logo temos, na letra D, a representação de todos os tons, mas não é o jeito de catalogar a cor. Vejamos que temos a tinta, que é o tom, claridade, que é a mesma coisa que dizer brilho, e cromaticidade, que se refere à saturação. Esta cromaticidade é a quantidade de cor. A claridade se refere à quantidade de branco ou preto que compõe essa cor. E a tinta se refere à cor em si, à sua tonalidade. Pode ser azul, verde, amarelo. A claridade vai de branco a preto e a cromaticidade é a quantidade da cor. Vejamos agora diferentes formas de catalogar a cor. Isto conforme diferentes científicos ou artistas que trabalharam sobre o tema. Vamos começar com um exemplo de Albert Munsell, que foi um pintor e professor de arte,
nasceu 6 de janeiro de 1858 em Boston e é o criador do sistema de cor Munsell, que é uma primeira forma de tentar descrever a cor de uma forma não exata, mas bastante precisa. Aqui vemos que temos uma tabela que fez Munsell, que nos mostra também as 3 qualidades básicas de uma cor, ou que conformam essa cor. Temos, por um lado, a quantidade de branco ou preto. Logo, temos a saturação da cor, ou croma. E também hue, que em inglês significa tom. Vamos ver esta outra imagem, na qual vemos que as cores, na realidade, podem se unir formando um círculo cromático. Como já vimos, sabemos que as diferentes cores, por exemplo, voltando a esta primeira imagem, que o magenta, por exemplo, está formado pelo azul e o vermelho. Se voltamos ao nosso espectro magnético, vemos que numa extremidade temos o vermelho e do outro lado o magenta e junto dele o azul. Então, o vermelho e o magenta podem se unir e formaríamos um círculo cromático. Vejamos, então, que Munsell montou todas essas cores em base à tinta, saturação e brilho ou claridade. Para formar este tipo de esfera, com uma maneira de catalogar as cores de forma tridimensional. Também vemos que há outros sistemas de catalogar a cor, como por exemplo, este que é o sistema de cor natural, que foi desenvolvido por 3 suecos no Instituto Escandinavo da Cor, em Estocolmo, na Suécia. Este sistema serve para identificar cores. Como vemos, estamos catalogando aqui em base à tonalidade da cor, à saturação e também ao brilho. Vemos aqui outro tipo de sistema, que é o sistema CIE, que é um modelo cromático que normalmente se utiliza para descrever as cores que pode perceber o olho humano. Este modelo foi desenvolvido na França. Também veremos o modelo de Wilhelm Ostwald, que nasceu no ano 1853 em Riega, no que atualmente é a capital de Letônia. Ostwald elaborou uma teoria da cor, normalizando as cores e criando o Laboratório Dresde, onde se estudou a cor a partir de 1920. Também se destacou como escritor e editor científico. Como veremos, o seu sistema tem semelhanças com os outros. Por um lado, se mede o brilho que tem a cor, que vai de branco a preto, como vemos à esquerda da tela, e também o tom da cor, que é um círculo cromático ao igual que nos anteriores, e também a saturação, que vai da direita, a cor mais saturada, e à esquerda, a cor menos saturada. Vamos comparar agora com este outro sistema e vemos a semelhança. Aqui estamos vendo de forma tridimensional o sistema da cor de Ostwald. Isto nos serve para passar ao tema das harmonias das cores. Temos vários tipos de harmonias, mas tomamos justamente as de Ostwald. Devemos dizer que as harmonias de cores são muito variadas e sempre dependem dos nossos olhos. Não devemos seguir uma guia estrita, mas aqui temos algumas regras principais. Vamos dizer que a harmonia mais simples é a harmonia dos cinzas, e esta diz que podem se fazer
intervalos iguais, pequenos ou grandes, em aumento ou diminuição, nos diferentes tons de um cinza. Então podemos dizer que temos harmonias de 2 e 3 cores. Podem ser 2 cores quaisquer, da mesma tinta, 2 cores de qualquer tinta com a mesma notação em letras, qualquer cor com os 2 cinzas que têm suas mesmas letras, 2 cores quaisquer com a primeira letra igual, 2 cores quaisquer nos quais a primeira letra seja igual à segunda letra do outro, 2 cores quaisquer com a segunda letra igual e 2 cores quaisquer com um terceiro cuja notação seja alguma combinação das letras daquelas. Isto é importante ressaltar. Aqui, onde vemos as diferentes notações quanto às cores que utiliza Ostwald. E se voltamos a esta imagem, podemos ver as letras quanto a branco e preto. E, nesta outra imagem, as notações dos números. Tendo estes dados e tomando como referência este tipo de imagem que vimos, devemos começar a estudar como funcionam estas harmonias de cor e ir descobrindo-as. No entanto, o mais importante é refletir sobre o seguinte: que as cores podem se misturar da forma que queiramos, tendo em conta que há combinações mais simples, que dependem, por exemplo, entre a quantidade de branco ou preto, que tem uma cor e a sua combinação, o tipo de tonalidade e também a quantidade de saturação, isto é, a quantidade mesma da cor. Se voltamos a este esquema que vimos no começo, podemos ver que, por exemplo, esta cor amarela pode chegar a ter uma certa claridade ou brilho e uma certa saturação, e uma harmonia simples poderia ser outra cor de diferente tinta ou tom que tenha a mesma intensidade de claridade e de cromaticidade. O que importa é poder encontrar combinações entre os diferentes tipos de cores, sempre pensando nas 3 variáveis ou nos 3 elementos que os conformam: a tinta ou tom, a claridade ou brilho e a cromaticidade ou saturação. Vejamos, então, diferentes exemplos de fotografia, neste caso, numa locação de uma feira, e vejamos como as combinações de luzes e sombras e diferentes cores que refletem, podemos obter diferentes combinações de harmonias de cores. Vamos começar por esta imagem, na qual os tons são amarelos, mas, sobretudo, verde. E poderíamos dizer que estamos trabalhando dentro da mesma seção de tons. E o que vemos também é uma saturação que também poderíamos dizer que tem harmonia ou que é equilibrada na maior parte da fotografia. E também podemos observar diferentes graus de luzes e sombras, como por exemplo na parte mais iluminada dos produtos e a parte mais escura entre eles. Vemos também que à medida que sobe ou aumenta o brilho, vai perdendo saturação a cor. E a mesma coisa ocorre ao contrário. À medida que há menos brilho, ressalta mais a saturação. Aqui temos outro exemplo, mas destaquemos que há diferentes tons. Aqui temos vermelhos, fundamentalmente, e amarelos.
Também temos alguns verdes. Aqui vemos outro exemplo no qual se incorpora a cor azul. Devemos dizer também que as diferentes cores, dependendo do seu tom, saturação e brilho, podem pesar mais na nossa imagem. Poderíamos dizer que, por exemplo, neste caso, a cor vermelha ocupa menos espaço na fotografia, mas a sua intensidade faz com que cresça o protagonismo ou tenha mais peso dentro da fotografia. Nesta foto também temos uma área que está totalmente cinza, onde há ausência de cor. Aqui vemos outra fotografia onde se combinam amarelos, verdes e vermelhos. Nesta outra, já fomos ao vermelho combinado com um azul bastante saturado e escuro. Também vemos a transição dos azuis para magentas. E também devemos destacar a diferença de brilho nas cores. Do mesmo jeito, podemos ver ou avaliar quais as cores têm maior peso visual e qual ressalta mais. Nesta sequência de fotos, podemos observar como, ao mudar a exposição, vão mudando as cores ao ter diferentes brilhos. O que acontece também é que a fotografia vai perdendo informação nas áreas escuras e, ao se comprimirem, ficam em preto. Então, a fotografia muda a sua exposição de acordo à diferença de brilho. Esta fotografia que vemos agora é muito clara, já que na parte superior temos mais brilho, enquanto que na parte inferior temos menos. E vemos como afeta tanto ao vermelho como a cor verde. Aqui temos outra situação de combinação ou harmonia entre verde e vermelho. Aqui temos outro exemplo de vermelhos e verdes, e é interessante ver como esta composição está dividida por essa caixa que é de um marrom, mas puxando para o laranja, e qual é a proporção e peso visual que possuem as diferentes partes de acordo não somente a superfície que ocupam na fotografia, senão também ao seu posicionamento dentro dela e à intensidade de cada uma das cores. Aqui temos outro exemplo de magentas e verdes e vemos que aqui está ligeiramente sobreexposta a fotografia. Aqui temos outro tipo de composição e aqui vemos também os raios de luz e como incide nesta fotografia a luz lateral que vem desde a direita para a esquerda e vemos como se refletem algumas partes da imagem. Aqui temos outra opção, outra combinação de cores. E se vamos pensando e elaborando tudo o que falamos sobre as harmonias, vamos vendo a infinita possibilidade de combinação e de harmonias de cores. Aqui temos um exemplo de vermelhos e tons mais alaranjados. Aqui vemos mais um exemplo de cor vermelha com as suas diferentes tonalidades. E assim podemos encontrar infinitas opções,
Dessa forma, vamos finalizando o estudo da cor que fizemos até aqui, mas levando em conta que sempre é recomendável exercitar, experimentar, inovar para poder, desse jeito, chegar a todas as múltiplas opções que nos oferece o mundo da fotografia.